Boa tarde, eu sou a professora Natália Bielski e este material está sendo confeccionado especialmente para os alunos de uma matéria de banco de dados do terceiro ano do ensino médio da IFSP de Cubatão. Vamos tratar desse curto vídeo ou vídeos, dependendo, dos tipos de dados. É importante conhecer quais tipos de dados que vão ser trabalhados quando formos confeccionar o banco de dados. Por exemplo, vou gravar uma informação em formato de número. Este número ele é inteiro, ele é um número flutuante, de repente é uma informação em texto, é uma informação em texto pequena ou muito grande, é uma imagem. É importante saber quais são os tipos de dados antes mesmo de confeccionar a nossa base de dados. E é muito importante também saber qual é o banco de dados que nós vamos utilizar. Para as nossas aulas, nós vamos trabalhar com MySQL. Então, muitos tipos de dados que existem no banco Oracle e SQL Server existem no banco de dados MySQL. Alguns outros são específicos para cada tipo de banco de dados. E é por isso que precisamos saber sobre os tipos de dados físicos, a gente chama de dados físicos, antes de confeccionar nossa base. Porque é nesse momento que nós vamos desenhar o DER físico da nossa base de dados. É a estrutura certinha para que o desenvolvedor saiba o que fazer na hora de confeccionar o banco. E é neste momento que a gente tem que ter conhecimento de qual vai ser a nossa estrutura, nossa infraestrutura, para esse desenvolvimento. É a parte mais próxima do banco de é o diagrama mais próximo do banco de dados. Tão próximo que é uma cópia do mesmo, só que em forma de diagrama. Junto do diagrama existe o dicionário de dados, tal qual nós vamos conhecer mais para frente, caso não conheçamos, ele se trata de um documento simples que contém todas as tabelas, as suas colunas e os tipos dessas colunas, bem como restrições e outras informações que são necessárias para que o desenvolvedor saiba o que está acontecendo nesse banco de dados e utilize dessa informação para confeccionar as queries necessárias para as consultas. No fim das contas, para trabalhar com o CRUD, que é inserir, pesquisar, alterar e excluir informações. Então, no MySQL e no MariaDB, os tipos de dados são uma forma de classificar as informações que serão armazenadas no banco de dados. Como eu disse, eu vou gravar um dado numérico. Que tipo numérico é este? Entender os tipos de dados que podem ser armazenados no banco é a que situações se adequam. É importante para projetar um banco de dados o mais eficiente possível. Se eu não sei qual é o tipo de dados que vai ser utilizado, eu não consigo saber quanto espaço vai ser preciso para o armazenamento daquelas informações. Nosso curso, nós vamos trabalhar com um banco extremamente pequeno, mas no mundo real, trabalham-se com 1.000, 2.000, 3.000, 1.000 tabelas mais, Então, não é uma brincadeira. E a quantidade de dados também é fenomenal. Antes de definir exatamente o tipo de dado que você deseja utilizar, vale a pena prestar atenção nas seguintes diretrizes para ajudar a ter melhores resultados. Então, tem uma receitinha de bolo. Os tipos de valores que podem ser usados. Que tamanho eles podem ter? Eu preciso saber qual é o tamanho de cada um dos tipos. As operações que podem ser realizadas. Quais são seus significados? É para uma gravação espontânea, momentânea, e logo no seguinte momento vai ser alterada ou vai ser rejeitada. Se podem ou não, se podem ser indexados. Lembram dos índices? Como devem ser armazenados? Vão ser a chave primária, vão se tornar índices, vão ser muito pesquisados. Então, o MySQL tem todos os tipos numéricos possíveis, o que inclui exatos,
aproximados, de ponto fixo ou ponto flutuante. A lista abaixo mostra os tipos de dados possíveis no MySQL. Existem outros, mas vamos nos ater aos principais. E alguns deles que eu vou citar aqui, nós não vamos nem chegar a utilizar, talvez a nossa vida inteira, né? O TININT é um número inteiro muito pequeno, né? Ele é uma forma reduzida, são enganados, são apenas de 1 a 4 dígitos. Smallint, número inteiro pequeno. Medium int, número inteiro do tamanho médio. Aí o próprio int, muito comum, número inteiro do tamanho comum. Normalmente, se a gente vai na página da Microsoft, lá eles dão todos os tamanhos dos inteiros. E quando a gente diz tamanho, é a quantidade de dígitos. Vai de 0 a 999. Ou então tem casa decimal, vai de menos tanto até tanto. Big int, número inteiro de tamanho grande. Temos o decimal, número decimal de ponto fixo, né? O float, que é o número de ponto flutuante de precisão simples, né? O double, número de ponto flutuante de precisão dupla. Essas informações de precisão, cabe depois a gente fazer uma pesquisa para entender melhor sobre. Mas fácil entender que o trabalho com um tipo e com o outro é um pouco diferente. Via de regra, no banco de dados se utiliza decimal, mas o double e o float pode aparecer. Bit, um ponto de um bit, né? 01. Char, uma cadeia de caracteres string de tamanho fixo e não binária. E aí as pessoas eu vou usar então como 01 como um char. Até pode, se quiser, né? Mas o char e o varchar, que é uma string de tamanho variável e não binária, são amiguinhos e eles têm as suas funcionalidades. Quando você trabalha com char, a ideia do char é do char, né? Char é cadeira. Char, né? A ideia do char é você definir qual vai ser o tamanho. E esse tamanho será fixo. Então, se eu falar assim, char 3, então vão ser 3 espaços na memória que vão estar reservados para aquela informação. Eu não usei os 3 espaços, usei só 2, não importa. Os 3 estarão reservados e um deles vai ficar vazio, mas os 3 estarão reservados. Já o varchar, a ideia dele é você reserva até tanto, eu reservei até 3 com o varchar. Mas eu não usei 3, usei só até 2. Então, ele vai fazer um cálculo interno e vai manter então, o espaço usado só de 2 espaços de armazenamento. Aí você fala, então vale mais a pena eu usar o varchar? Depende. Esse cálculo pode ser demorado. Então vale a pena usar o char. Depende. Eu posso, de repente, acabar mantendo muitos espaços vazios no meu banco sem ser utilizado. Então, vai de necessidade para necessidade. Se eu for armazenar uma sigla, que eu sei que sempre vão ter 3 letras, né, 3 dígitos, então cabe eu colocar char de 3. Agora, se eu vou colocar, por exemplo, o nome de pessoa, eu não sei quantas letras vão ser. E é muito aleatório o número de letras, nome de pessoas. Então, o varchar cabe, porque daí eu vou ter a flexibilidade de economia de espaço. Binário, uma string binária de tamanho fixo. Var binário, uma string binária de tamanho variável. O blub, um blub binário large, objeto grande binário pequeno. Esses blubs, eles são utilizados para vídeo, sempre mais para vídeo, tá? Imagem, teeny blub, um blub muito pequeno. Medium blub, um blub do tamanho médio. Long blub, um blub grande, um blub grande.
o Teeny Text, uma string não binária de tamanho bem reduzido. O Teeny Text, ele permite um arquivamento de textos, mas o Bashar também não permite, até 256 caracteres. Já o text, ou Teeny Text, ou Medium Text, ou Long Text, ele permite uma quantidade bem maior de texto, né? Enum, de acordo com o manual do MySQL, é uma string com um valor que precisa ser selecionado de uma lista predefinida na criação da tabela. É como se eu falasse assim, só posso armazenar neste campo determinadas informações. E eu já predefino isso daí dentro da criação do meu banco de dados. Como se fosse um combo, um select, né? Set é um objeto que pode ter 0 ou mais valores, cada um dos quais precisa ser escolhido de uma lista de valores quando da criação da tabela. Cabe a mesma informação que do enum. Então, temos os tipos de dados de armazenamento de data e hora.